Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês e vou mostrar o planejamento de um caso relativamente simples, mas que tem muitos detalhes que são importantes para a gente seguir, senão nós não chegamos no resultado que a gente precisa. Só lembrando uma coisa que eu falo sempre: tem três maneiras da gente trabalhar e chegar no nosso planejamento digital, no nosso setup digital. A primeira maneira, mais utilizada, é a comunicação com o técnico o tempo inteiro. Então, você faz a sua prescrição inicial, depois volta ao planejamento, você vai fazer as modificações, as alterações, ou observar as alterações que você deseja, tanto na posição final, quanto no estagiamento, quanto nos acessórios, e escrever isso, digitar para que o técnico possa fazer essas alterações. A segunda maneira seria você construir o setup desde o zero, principalmente em casos mais simples. É fácil, né, para quem está começando, quer até ganhar um pouco de habilidade para fazer essas modificações usando as ferramentas 3D, e o Spark é excelente para isso, porque tem muitas ferramentas, muitas possibilidades e sempre muito intuitivas. Você pode desenhar o planejamento e enviar para o técnico praticamente estagiar, colocar uns attachments, ou você mesmo colocar esses attachments e os acessórios. E a terceira maneira é fazer um híbrido entre enviar para o técnico para que ele faça a parte mais complexa e você fazer a parte mais simples, mas que é a mais importante, para definir algumas questões. E isso você estaria usando o seu recurso aqui no caso do Approver para você poder testar e fazer o, entre aspas, setup que a gente sempre quis fazer com os nossos modelos de gesso. Então, você tem a possibilidade aqui de movimentar os dentes e aí fazer o teste. Por exemplo, eu tenho um apinhamento, quando eu expando, o quanto que eu ganho de espaço expandindo. Se eu protruo os incisivos, eu também ganho espaço. Se eu trago os incisivos para trás, eu ocupo mais espaço. Quanto que eu quero distalizar, eu posso fazer essa simulação, posso fazer a simulação dos IPRs. Então, isso é muito fácil de fazer e mesmo que não seja o planejamento final, mas eu brincar um pouco com esse 3D para saber o que que eu vou falar para o técnico. Porque às vezes eu escuto dos colegas essa questão. Eu não sei mexer no 3D, mas eu também não sei o que explicar para o técnico, aonde eu quero posicionar meu incisivo, quanto que eu quero fazer de expansão. Então, aqui você tem a possibilidade de testar tudo isso, mesmo que não seja, que seja de uma maneira mais simples, sem muito refinamento, para você chegar para o técnico e levar para ele alguma informação mais concreta, dando valores para que ele possa trabalhar e fazer do jeito que você realmente gostaria. Tá? Então eu vou mostrar como fazer desde o zero para que a gente possa fazer essa analogia do que eu teria que explicar para o técnico se eu realmente tenho essa informação já mais clara na minha cabeça. Né? O grande problema, às vezes, dos planejamentos digitais é saber o que a gente de fato quer fazer para poder orientar o técnico. Então, o planejamento ortodôntico é muito importante, né? Não só o planejamento digital, que tem as suas peculiaridades, mas o planejamento ortodôntico. Então, eu pego um caso como esse, que está muito bem encaixado, uma paciente com seus 40 anos, ela tem uma queixa bem clara de um travamento, perdão, de dores musculares, dores articulares, e que vem provavelmente desse apinhamento que não existia. Ela falou que nos últimos anos esses dentes começaram a se movimentar e hoje a gente observa contatos mais fortes nesses dentes, né? Então, quando eu coloco eh, a, a- aqui está o inicial, né? Quando eu coloco para ver os contatos oclusais, eu observo que aqui não tem, tudo bem, tem do posterior, mas falta contatos do outro lado e os contatos muito fortes nos dentes anteriores, a gente sabe que isso não é fisiológico. Se é a causa dessa disfunção dela ou não, é difícil a gente estabelecer. Tem maneiras de fazer isso através de placas, ou né, cada um com a sua com a sua estratégia para fazer o seu diagnóstico, mas eu vejo uma boca muito travada e conforme esses dentes
vão se apinhando, os contatos vão acentuando aqui e isso fica muito desconfortável para o paciente. Eu também observo muito essa questão dos torques, né? Esse torque lingual exagerado. Qual que é a posição legal de um incisivo? Eu diria que o incisivo, eu gostaria de ter esse incisivo numa posição com a face vestibular dele, ó, vertical. É essa a posição final que eu gosto de deixar nos meus casos, e não essa posição com o incisivo totalmente lingualizado. Isso seria até uma compensação, mas eu não tenho classe 2 para estar compensado, eu tenho uma classe um, então e com um apinhamento inferior. Então, se eu normalizar esses torques, só vai melhorar para ela, melhorar as guias, melhorar a função. Eu tenho que desaprofundar um pouco essa mordida, não muito, eu prefiro trabalhar mais os torques e o apinhamento inferior do que necessariamente a correção da mordida profunda, que é, entre aspas, instável, né? Você corrige essa mordida profunda e ela tende a aprofundar com o tempo, enquanto que os torques são mais previsíveis, né? A estabilidade desses torques e o apinhamento também a gente pode corrigir, colocar uma contenção e isso aqui fica muito estável com contenção. Então, essa seria a minha estratégia, né? Eu vou partir de um tratamento aonde eu vou focar na correção do apinhamento e vou focar na mudança dos torques. Estrategicamente, né, para que a gente possa também dar um pouco mais de estética, eu gosto de melhorar esses torques posteriores. Por exemplo, aqui está um pouquinho fechado. Então, quando esses torques estão lingualizados, eu tenho, às vezes, cúspides que não estão bem assentadas. Aqui, no geral, elas estão bem assentadas, mas quando começa a ir para o setor anterior, a gente vê que esses torques poderiam estar mais abertos, né? As inclinações vestibulolingual poderiam estar mais abertas. Isso tem a ver também com a expansão. Mas eu não quero perder esse engrenamento posterior. Então, isso é muito importante, gente, porque sair mexendo em todos os dentes, a gente vai causar um desengrenamento, que isso aí pode ser muito ruim para o resultado do nosso setup, né? Eu prefiro sempre trabalhar com o mínimo de movimento possível, né? Eu gosto de trabalhar com os movimentos bem definidos e aonde eu acho que esses movimentos não são muito previsíveis ou que eles vão complicar e são desnecessários, eu não faço. Ou pelo menos eu não faço no primeiro setup. Quando eu for para o refinamento, aí sim eu posso caprichar um pouco mais, terminar uma rotação se for o caso, mas eu quero resolver a queixa principal dessa paciente. Por exemplo, linha média. Não é queixa, a linha média superior está excelente, está super bem centralizada. A inferior não está, mas eu tenho chave desse lado e tenho chave desse lado. Então, ficar mexendo nessa linha média sem necessidade também não é o caso, mas eu posso melhorar, eu posso trazer essa linha média para diminuir o desvio, mas esse não é o meu objetivo, então isso tem que ficar muito claro. Então, dentro desse conceito de fazer um tratamento mais reduzido, com menos movimentações, eu vou trabalhar aqui da seguinte maneira: eu vou fazer desde o início para vocês verem como que funciona a movimentação desses dentes, que não é difícil, mas tem detalhes importantes para a gente seguir. E se for conversar com o técnico, eu tenho que passar todas essas informações para ele. Primeira coisa, eu vejo que está bem engrenado dos dois lados, eu não tenho apinhamento superior e tenho apinhamento inferior. A gente poderia dizer que isso é um Bolton, mas não é Bolton, na verdade. Eu posso checar aqui, olha, não tem a discrepância de Bolton, nem nos anteriores, nem no conjunto geral da boca, mas eu preciso sim pensar em como que eu vou trabalhar. Por que que não tem Bolton e tem essa diferença? Porque a mordida profunda gera esse tipo de problema. Se eu desaprofundar essa mordida 100%, eu vou ver que eu não vou ter problemas para alinhar esses dentes. Mas nessa situação, se a gente sabe que não vai conseguir desaprofundar ou não é o nosso objetivo desaprofundar 100%, eu vou ter que trabalhar um pouquinho sim com IPR inferior, porque com isso eu vou ganhar uma agilidade no meu tratamento. Então vamos lá.
eu gosto sempre de deixar essa ferramenta habilitada, que é onde eu vou conseguir visualizar o movimento individual de cada dente, né? Intrusão, extrusão, médio distal, vestíbulo lingual, rotação, torque, angulação, tá tudo aqui. Então, por exemplo, se eu fosse movimentar um dente único aqui, o dente 21, olha, tudo que eu fizer de movimentação nele vai aparecer nessa tabela. O que eu fiz, quero voltar, clico aqui, ele volta para trás, desfaz o movimento. Então é muito fácil da gente trabalhar. Eu gosto de começar aqui pela ferramenta de arco. Essa ferramenta vai me propiciar uma expansão muito bacana, porque dentro disso, quando eu clico na ferramenta de arco, vai aparecer um ícone aqui que eu posso habilitar ou não, que é o movimento de corpo. Se eu quero que durante a expansão o movimento seja de corpo, se tiver habilitado, ou se tiver desabilitada essa caixa, eu vou ter um movimento de inclinação e é o que eu quero, né? Eu quero uma expansão para até dar um aspecto estético melhor. Eu quero desinclinar um pouco esses dentes, a expansão não vai ser grande, então não vai chegar a desengrenar esses dentes. E eu quero também que ela seja sincronizada, né, o arco superior com o arco inferior. Então aqui também, olha, está habilitado. E eu quero que ela seja igual do lado esquerdo e do lado direito. Então aqui também vai estar habilitado. Se eu olhar por oclusal, eu vou ver que a forma de arco ela é boa e eu quero movimentar mais os dentes anteriores. Eu não quero movimentar posterior, mesmo porque isso não seria eficiente. Então eu vou trabalhar aqui de canino a canino, vai pegar pré-molar também, e eu vou fazer isso, ó. Eu vou expandir. Quando eu soltar, a gente vai ver que os diastemas que apareceram, eles vão ser fechados aqui entre lateral e canino. Vou fazer de novo. Vamos lá. Voltei. Vou expandir. Então eu modifiquei a forma de arco e com isso eu tenho agora um arco mais expandido e com certeza, olha, os torques variaram. Quando eu puxo aqui e trago, olha, o setor mais anterior, na região de canino, quando eu estou expandindo, esse movimento é de inclinação, não é um movimento de corpo. Para mim, é exatamente o que eu quero. Eu vou partir daqui, eu vou fazer então esse movimento novamente, porque eu estava só mostrando como que seria. Vou fazer aqui a expansão e eu sei que o inferior vai acompanhar. Então, se eu olhar aqui, olha, continua bem engrenado como era no início. E agora eu tenho que trabalhar um outro setor, que é o setor dos torques anteriores, de canino a canino, e principalmente dos incisivos, porque eu tenho que destravar essa mordida. Então vamos começar pelos caninos, só para a gente facilitar um pouco a coisa. Se eu olhar o torque do premolar e o torque do canino, eu vejo que existe uma diferença significativa. Esse aqui está lingualizado a coroa e aqui está mais retinho do jeito que eu gostaria. Então eu vou clicar nesse canino e fazer um movimento, coroa para fora, raiz para dentro, usando essa ferramenta. Quantos graus eu apliquei? Apliquei 14 graus. Então eu posso fazer também do outro lado para ficar bem simétrico, chegar aqui e aplicar mais 14 graus. Como que eu sei que 14 graus é bom? Eu não sei. Eu tenho que trabalhar, ver visualmente, pensar que esse torque não corresponde ao torque final, né? Porque a gente sabe que não se expressam completamente esses torques. Então, olha, aqui eu estou trabalhando com 12 graus de um lado, 14 do outro. Lógico que tem diferença, né? A boca não é totalmente simétrica, mas eu consegui melhorar esses torques. Esse pré-molar também pode melhorar um pouquinho o torque dele. Então, eu vou trabalhar um pouquinho o torque desse pré-molar, só para ele assentar melhor. A cúspide palatina dele com certeza ó, assenta melhor quando eu faço esse movimento. E só, eu quero manter esse engrenamento posterior como ele era no início. Ó. Então aqui eu estou mantendo esse engrenamento. Só os pré-molares que estão assentando melhor a cúspide palatina. Repara aqui, ó, como a cúspide palatina assenta bem. Então é isso que eu quero. Então, os caninos vão começar a seguir essa correção, né, de torque e eu vou ter que fazer isso também nos incisivos.
Para fazer nos incisivos, eu vou clicar, selecionar os 4 incisivos e vou fazer o mesmo trabalho, só que agora com o movimento pendular inicialmente. Eu vou trazer as coroas para frente. Olha, quando eu solto o diastema que é criado, vamos ver aqui é, por vestibular aqui, vamos olhar nesse ângulo aqui, olha. Quando eu faço esse movimento, eu crio diastemas. Entre lateral e canino, por exemplo, eu estou vendo um diastema. A hora que eu solto, o programa, ele fecha esse diastema. Então, o programa Approver tem isso aqui programado. Se eu não quiser que esses dentes voltem para trás, eu tenho que fazer uma outra estratégia que eu não vou comentar aqui. Mas só para vocês entenderem, olha, eu estou modificando esses torques e estou tendo mais um movimento de coroa. Mas vamos voltar lá para trás e fazer uma coisa um pouquinho mais interessante aqui. Eu vou pegar e vou fazer um movimento de simultâneo de raiz e de coroa, para vocês verem. Eu vou pegar essa outra ferramenta e vou trabalhar, olha, raiz para trás, coroa para frente. Olha que interessante esse movimento, né? A gente já não abre aqueles diastemas e a gente mantém isso aqui de uma maneira mais harmoniosa, né? Sem bagunçar muito. Quando eu olho entre lateral e central, quem que eu vejo melhor de torque? O lateral. Os centrais estão ainda mais inclinados, olha, esse outro lateral tá bom também. E eu vou buscar agora os dois centrais para se igualarem aos laterais. Então eu clico aqui usando o Shift e vou fazer esse movimento agora restrito aos centrais. Vou trabalhando. E as raízes virtuais, olha como elas me ajudam a ter uma percepção desse torque. Isso aqui é muito legal. É usar as raízes virtuais. Eu não estou com a tomografia associada, mas eu consigo ter essa percepção. Então, a movimentação da raiz vai acontecer, lógico que não 100%, mas ela me dá uma percepção muito grande para saber como que se alinham esses dentes. E aqui também tem a visão das coroas. Então, eu percebo que esse movimento está acontecendo simultâneo, de torque de raiz, torque de coroa, de quantos graus? 12 graus no central, tem 4 graus no lateral, no 21, 12 graus e no 22, 6 graus. Então, como a gente viu, quem está precisando de mais torque são os centrais. Posso aplicar um pouquinho mais de torque ainda? Posso. Posso vir aqui, olha, clicar de novo, aplicar um pouco mais de torque, porque eu sei que esse torque não vai se expressar completamente. E posso puxar um pouquinho para frente, olha. Porque a hora que eu puxo para frente, eu vou criando um pequeno overjet aqui, que a gente vai ver que é importante esse overjet. Vamos começar agora rapidinho a dar uma alinhada. Para alinhar esses superiores, eu vou usar de novo a ferramenta de arco para poder alinhar. Vou chegar aqui, vou fazer uma rotação, vou trabalhar buscando essa ferramenta de forma de arco mais como referência. Posso trazer a distal para dentro, posso jogar a mesial para fora separadamente. Olha, isso aqui fica muito fácil de fazer, trabalhando o lateral também. Não é hora de eu ficar me preocupando 100% com o refinamento desses alinhamentos, muito menos com esses espaços, porque agora eu tenho que caminhar para a arcada inferior, tá? Então vamos buscar o alinhamento da arcada inferior. Eu venho aqui e vou tomar como referência algum desses dentes. Qual que eu vou tomar como referência? O 42, 41, 31 ou 32? Se eu fosse comunicar isso com o técnico, eu teria que definir um deles aí como referência. Então eu vou buscar o que está melhorzinho, na minha opinião, e que eu quero, tá? Eu quero trazer para trás esses incisivos para evitar o contato anterior. Poderia projetar um pouquinho? Poderia, mas é mais simples se eu puder realinhar esses dentes, trazendo eles um pouquinho, quem está para fora, trazer para dentro. Tá? Por quê? O que que acontece? Se eu tomar como referência essa mesial, por exemplo, do dente 31 e do 41 e alinhar todo mundo por aqui, eu vou
com certeza ter que fazer IPR. Tá? Mas ele vai estar dentro do meu planejamento, porque eu acredito que aí eu vou fazer um tratamento mais simplificado. Eu não gosto de complicar o tratamento, então vamos trabalhar com ele de uma forma mais simples. Então eu pediria para o técnico tomar como referência de alinhamento a mesial do 31 e do 41, né? E os caninos também como referência de alinhamento. O canino ainda precisa girar um pouquinho, mas se eu colocar a mesial dos caninos aqui, dá para ele entender muito bem o que, que eu estou querendo. Então, a partir disso, coloco a forma de arco e a gente vai ver o como que eu vou poder trabalhar. Então, olha que interessante. Se eu chegar aqui e for fazer um movimento de correção desse apinhamento, girando a mesial aqui para dentro, gera o IPR, só que na verdade, a hora que eu soltar o botão, ele vai criar uma expansão e não vai deixar o IPR aparecer. Então eu volto aqui, olha, chego aqui, eu vou voltar para trás, voltei para a posição que ele estava, tenho que vir em ajustes aqui no cantinho e controles. Aqui vai aparecer o IPR. Veja bem, ó. Preservar IPR. Eu tenho que desabilitar essa caixa. Aplicar, tá? E dar um OK. Vamos lá, desabilitar e dar um OK. Quando eu faço isso, agora o que eu fizer aqui em termos de rotação, ó, vou girar, criou o IPR, e a hora que eu solto, esse PR está ali. O que foi gerado de espaço gerou, o que foi gerado de PR também está ali. Então eu posso pegar esse dente agora, deslocar, porque o azul é espaço, o laranja é IPR, então eu vou levar ele um pouquinho mais para distal para deixar o IPR mais distribuído. Por exemplo, 0,2 e 0,2, tá? Já é uma relação melhor. Vou fazer a mesma coisa com a distal desse dente. Então, eu venho aqui na ferramenta de rotação, pego o distal out, giro, mesma coisa. Apareceram IPRs, apareceram espaços, e eu vou fazer o quê? Eu estou deslocando, olha, esse dente de uma maneira a distribuir melhor o IPR. Então, eu estou com 0,2 em todos. E por último, eu vou fazer aqui. Por que que eu comecei desse lado? Para ir trazendo a linha média para o lado esquerdo do paciente. Por isso que eu começo do lado esquerdo. Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa, mesial alt, para poder alinhar ali com o lateral. Coloco aqui, surgiu mais IPR, posso pegar, distribuir de novo o espaço, trago ele para cá, 0,2 e 0,1. E agora eu tenho praticamente os meus dentes alinhados. Preciso fazer algumas modificações? Preciso, né? Preciso fazer modificações, por exemplo, de torque. Vamos ver como que está o torque, né? Eu estou trazendo para trás aqui, tudo bem, mas esse 41 eu quero, 42, perdão, eu quero a raiz um pouco mais para dentro, para preservar o periodonto. Então eu vou clicar nessa esfera que me dá um movimento só de raiz. E com isso eu vou acabar preservando mais o meu periodonto. Fazer de novo um pouquinho mais e vou trazer essa raiz de forma a ela ficar melhor em relação ao alinhamento com as outras e ficar melhor em relação à tábua óssea vestibular. Acredito que aqui já esteja bem interessante. Posso fazer algum ajustezinho, mas não é a hora da gente ficar se preocupando com esse ajuste mais refinado, porque eu tenho que ver como que está a minha oclusão. Eu venho aqui, tiro os IPRs para ter uma visibilidade melhor. Posso remover gengiva também. Olha como eu consigo enxergar bem. Eu vejo que esse lateral, ele precisa sair um pouquinho, senão ele vai ficar em trauma com o canino. Não faz sentido ele estar em trauma com o canino. Então eu vou trazer ele um pouquinho mais para fora e talvez esse canino um pouquinho mais para dentro. Mas olha como eu já começo a ter um overjet mais simétrico, tá vendo? Começo a ter alguma coisa mais interessante. Só que para trabalhar na arcada superior eu tenho que fazer o contrário, né? Voltar aqui e desabilitar, né? Tem que trabalhar o fechamento dos espaços, né? Então não posso estar com o IPR habilitado. Vamos trazer aqui.
eu vou puxar um pouquinho esses incisivos para trás e vou consumir os espaços. Olha, até eu ter um overjet que eu consideraria um overjet bem simétrico. Vamos lá, falta um pouquinho ainda. Esse lateral dá para dar um giro nele. Uma coisa aqui. Posso trazer ele um pouquinho para trás. Colocar a ferramenta de arco para eu entender melhor como que está esse arco. Ó, tá ficando bom. Então, a partir dali, eu já tenho um referencial. Se eu quero deixar esse overjet final aqui bem simétrico, eu preciso, antes de aplicar a intrusão, já estar com ele bem definido. Mas, Eduardo, isso aqui vai sumir do sorriso? Não vai, porque não vai acontecer tudo isso que eu estou programando, vai acontecer menos, porque senão realmente eu não mostrei a foto do sorriso para vocês, mas por uma questão aqui só de preservar a privacidade aqui, né, da paciente, mas eu posso dizer para vocês que realmente eu não tenho muita possibilidade de fazer intrusão e a face, o sorriso não me permite muita intrusão, mas isso faz parte do nosso movimento de preservação dos contatos posteriores, tá? Não é o assunto de hoje, mas isso faz parte também da biomecânica para a gente manter os contatos preservados na região posterior. Agora eu vou para a oclusão, já estou indo por uma finalização. Quando eu vou para a oclusão, eu gosto de saber que, por exemplo, esses dentes não estão adequados, não estão com contato, já não estavam desde o início e continuam sem, olha, aqui no início e agora continuam sem. Então eu vou fazer um pouco de extrusão desses dois dentinhos aqui. Vou fazer um pouco de extrusão, tanto no superior quanto no inferior. Clico aqui e extruo um pouco para a gente ter contatos mais pesados, né, no posterior e contatos mais leves no anterior. Então, se ficar vermelho aqui, contato pesado, não tem problema nenhum. E esse premolar girado, não, não vou mexer agora. Não é hora de mexer nesse premolar, os pontos de contato estão bem definidos, não quero mexer, não quero girar esse premolar, ele vai me consumir espaço, ele vai, pode gerar alguma recessão aqui. Essa paciente está bem, está estável no setor posterior e a minha preocupação é o setor anterior. Vou também trabalhar um pouquinho o torque desses caninos, eu gosto de jogar a raiz um pouquinho para dentro. Esse outro canino também é raiz um pouquinho para dentro, antes de começar a fazer um pouco, programar um pouco de intrusão. E vou trazer um pouco de intrusão de todos esses dentes. Quanto? Pouquinho, olha. É só para que a gente não tenha contatos pesados no setor anterior. E eliminando esses contatos pesados, fiz 1 milímetro de intrusão. Tá? Isso aqui não é a minha ideia que realmente aconteça 100%. Se acontecer 50%, eu já vou ficar muito feliz e, de uma certa maneira, é o que eu preciso para criar esse overjet, que eu vou ver aqui, olha, esse overjet que vai aliviar os contatos prematuros. Depois, se eu precisar fazer mais, eu tenho meus refinamentos, né? Eu estou trabalhando aqui com o Spark 20, provavelmente eu vou ficar no Spark 20, não preciso definir isso agora, eu posso alterar, mas eu acredito que eu não vou precisar fazer nenhum upgrade aqui para o Advanced, então eu estou meio tranquilo em relação a isso. Agora é a hora de ver os espaços, né? O que que eu tenho de espaço? Volto para o IPR. Está cheio de espaço no superior que eu não quero. Essa é a hora de começar a fechar esses espaços. Posso clicar, travar o canino aqui, bloqueio o canino e começo a fechar os IPRs, os espaços, perdão, a partir daqui. Olha, fechei, estou trazendo a linha média um pouquinho mais centralizada. Fecho esse aqui também. Fecho aqui e fecho aqui. Ó, não tem muito jeito, né? Eu vou ainda continuar com a linha média desviada. Lembra que não é o meu objetivo, mas eu estou com um ganho aqui, olha, de desoclusão anterior muito interessante para poder resolver o trauma que essa paciente tem oclusal anterior, o bloqueio que tem nessa mandíbula. Eu não quero ter esse bloqueio de mandíbula. Então, eu estou tratando, olha, dessa maneira. Deixa eu desbloquear aqui.
eu estou movimentando esses dentes de uma maneira bem razoável, estou dando os toques onde eu tenho que dar, estou colocando, mantendo as raízes dentro do osso. Se eu tivesse uma toma aqui, ia ser mais lindo ainda para a gente poder controlar melhor, mas olha, aqui é a realidade. Eu estou desaprofundando a mordida, não vai terminar desse jeito, mas eu quero chegar nos meus objetivos. Não estou preocupado com a correção 100% da mordida profunda. Olha como fica um setup, preservando toda a oclusão posterior, mexi pouco nos dentes, e só para a gente entender, né, o motivo desse tratamento, olha que interessante, o tanto que eu estou tendo de desgaste aqui na palatina desses incisivos, né? Veja bem, olha como essa paciente está disfuncionada. Esse tipo de desgaste não é normal de acontecer, né? Essas facetas de desgaste. Então a gente está ajudando a criar função, levando isso aqui para uma posição mais adequada, né? Eu gosto de olhar essa vista oclusal aqui por essa vista lingual para ver se as cúspides estão bem assentadas. É isso que eu quero no final do meu tratamento. Olha, só estou melhorando, não estou piorando nada com movimentos reduzidos, tá? Espero que eu tenha ajudado aí todos vocês. É sempre meu objetivo trazer aqui o máximo de informação. Não precisa fazer esse setup como eu fiz, mas ter a referência para você poder explicar para o técnico o que realmente você está querendo, o que realmente você precisa, e voltando, se realmente você conseguiu atingir, ou o técnico fez um desenho que atingiu todos os seus objetivos. Dali para frente tem acessórios, tem também os estagiamentos, que eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas aqui está a minha dica para ajudar vocês a construir um ótimo setup, tá? Um grande abraço a todos.